Graça e paz, amados irmãos. Seja bem-vindo a esse estudo da Palavra de Deus. Antes de nós começar com esse estudo, vamos fazer a oração. Pai Santo, querido amado, com humildade nós te pedimos. Estamos nos últimos dias da história da humanidade. Venha estar conosco nesse estudo. No nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje em que nós vamos aqui abordar realmente trata aqui da terceira pessoa da Trindade. Quem é a terceira pessoa da Trindade? Primeiro ponto, nós temos que definir a palavra Trindade. A palavra Trindade vem da origem latina, que significa três. Então, a Trindade é uma demonstração a um triângulo. Então, se nós retirarmos um ângulo, aí fica biângulo. Então, vem de dois, bi. Então, com três ângulos vai ser triângulo. Então, isso aqui é a Trindade. Essa expressão é uma expressão técnica que o Tertuliano ele atribuiu ao triângulo. E nós vimos que a Igreja Católica, influenciada pelas doutrinas da Grécia, então ele introduziu essa expressão Trindade para designar os três seres divinos. E nós sabemos que essa doutrina espúria e pagã começou no ano 325 DC, no cristianismo, e ela foi introduzida. E quando ela foi introduzida, essa doutrina, nós vimos que a origem dessa doutrina vem do paganismo, certo? A origem dessa doutrina vem do paganismo. Simplesmente a Igreja Católica fez uma remodelação, ela trouxe ao cristianismo. Então nós vamos ver, por exemplo, a Santíssima Trindade. Como eu estava a explicar, nós temos aqui uma pirâmide. Temos aqui o Deus Pai, que vai nos dar esse que significa sabedoria. Ok? Obrigado. Depois temos aqui F, Deus Filho, que significa conhecimento. Temos aqui E, Espírito Santo, Deus Espírito Santo da Santíssima Trindade, em que vale a ciência, sabedoria, conhecimento, ciência. Então nós vimos que a Trindade é quem equivale à tradição pagã. Então os gregos, eles acreditavam nessa posição pagã. E essa posição foi trazida no cristianismo pelo bispo de Roma quando ele foi erguido no trono de Deus. Nós sabemos que a profecia em Daniel capítulo 7, versículo 25, aí nos apresenta um poder que ia se opor contra os mandamentos de Deus, e a profecia diz que ele cuidaria em mudar os tempos e as leis. E o apóstolo Paulo também, aos Tessalonicenses, ele também chama a atenção de que este poder, a abominação da desolação, que é tratado aí na profecia, é o sistema católico. Então, a terceira pessoa da Trindade representa o poderio do bispo de Roma, que se ergueu no trono, que se assenta no trono de Deus, querendo parecer como se fosse o próprio Deus. Então, vamos confirmar na palavra de Deus acerca do Deus da Trindade. Nós vamos começar que essa batalha da Trindade não começou agora, essa batalha começou nos céus. Então, vamos na palavra de Deus. E nós vamos analisar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, quantos seres que existem nos céus? Segundo a palavra de Deus, nós vamos encontrar que nos céus só tem duas pessoas. Temos aqui duas pessoas. Pai e o Filho. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Nós vamos meditar que quantos seres que existem lá nos céus. E nós vamos ler na palavra do Senhor. E nós vamos desmascarar esse terceiro Deus, um Deus satânico, que se opõe no trono de Deus. Quem é essa pessoa? Apocalipse 5,13 diz: E ouvi todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar, sim, tudo que neles há, e dizer ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja dada a bênção, honra, glória e poder para todo sempre. Então, a base da Escritura nos apresenta que no trono de Deus só tem Pai e o Filho. É interessante que o Pai e o Filho estão ao trono. E se lermos o Apocalipse 22, também vimos aí o Pai e o Filho. Então, vamos ver que o Pai e o Filho estão ao trono.
E se você ler o Daniel capítulo 7, verso 14, aí também nos apresenta que o ancião de dias, ou seja, o filho do homem, ele se dirigia ao ancião de dias. Então o ancião de dias é o pai. Ancião significa mais velho, o antigo de dia, que é o Deus eterno, Deus, o Jeová. Está lá no trono. E o filho do homem, Jesus, foi até o ancião de dia, sentado lá. Então são duas pessoas na divindade. E os anjos a rodear os dois seres da divindade. Mesmo na intercessão, sempre são duas pessoas. Mas agora, quando começou este negócio da terceira pessoa da Trindade? Vamos rapidamente no livro de Isaías. Isaías, ele vai nos mostrar quando ele começou esse negócio da terceira pessoa da Trindade. Isaías 14, versículo 12, diz o seguinte: como caíste do céu, ó brilhante, filho da aurora, como foste derrubado por terra, tu que derrotavas as nações, e dizias no teu coração: subirei aos céus, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e vou sentar-me no monte da reunião, e na parte mais distante do norte. Na mensagem da Bíblia, amado, presta atenção, está a dizer que Satanás, o anjo rebelde, ele queria erguer o seu trono. Lembra-se na passagem anterior, em Apocalipse. Em Apocalipse nos apresenta Pai, o Filho do trono. Já em Isaías, nos apresenta Satanás querer se assentar no trono. A pergunta é, se o Pai e o Filho estão no trono, e Satanás quer se assentar no trono, vão ser quantos? Três seres da divindade. Uma trindade. Então nós vimos que Satanás falhou nessa missão. Ele foi expulso. Apocalipse 12, versículo 17, nos apresenta esse conflito. E se lê no verso diz que o arcanjo Miguel, que é Jesus, na defesa do governo de Jeová, ele expulsou Satanás juntamente com seus anjos. Irmão, Satanás caiu dos céus, está aqui na terra. E ele, quando veio cá na terra, ele ergueu o seu quartel-general. Qual é? O Estado de Roma. Roma é o poderio, que é a representação da Santíssima Trindade. Então, amado, a Santíssima Trindade, que hoje em dia todas as religiões, todas as igrejas professam essa doutrina. Essa doutrina é satânica, porque a Bíblia não ensina um Deus em três. Deuteronômio 6,4 diz que Deus é um. 1 Coríntios 8,6 diz que Deus é um. Quem é? Jeová. Efésios 4,6 também diz que Deus é um, Jeová. João 17, versículo 3, também diz que Deus é um. Então, Deus não é três. A Santíssima Trindade é a doutrina que se opõe no trono de Deus. E Apocalipse 13, se o irmão ler, você prestará atenção à drama final que vai estar acontecendo nos últimos dias. Dramas final. A Bíblia diz que quase todas as nações beberam do vinho da prostituta. A doutrina do papado. A doutrina do homem da iniquidade. O anticristo que se opõe no trono de Deus. Quem é? No livro de 1 de João, capítulo 2, verso 22, diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo. Esse é aquele, o mentiroso. Aquele que nega o Pai e nega o Filho. Então, amado, quem nega o Pai e o Filho? É a Trindade. Porque na Trindade existem títulos funcionais. Que o Pai, na verdade, não é o Pai. O Filho, na verdade, não é o Filho. O Espírito Santo não sei quem é. Então, eles fazem um papel de esquema. Por isso você vê. Isso aqui é uma questão de esquema. E você, o pirâmide, no mundo oculto nós encontramos ouro que tudo vê. E esse símbolo está lá espalhado na maioria das religiões. Na igreja adventista também contaremos também os mesmos símbolos também. É uma Bíblia aberta, eu vou aqui exemplificar. Tudo isso está em formato de um pirâmide, que representa aqui o paganismo. Então, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos haverá os adoradores de Deus, que guardam os mandamentos de Deus, e os adoradores da besta. Então, a Trindade é a besta do Apocalipse, que se opõe no trono de Deus, e o seu dia de adoração é o domingo, dia do sol. E a sua marca, em que todos nós sabemos, a sua localização é em Roma, a cidade das 7 colinas. Esse irmão lê Apocalipse 17. Então, a Santíssima Trindade está espalhada em todas as nações. Apocalipse diz que a grande prostituta que tem dado a beber do vinho da sua prostituição. Então, todas as nações beberam do vinho da prostituição. A Trindade é a doutrina satânica que levou muita gente a serem perseguidos. No passado, os que não acreditavam na Trindade eram perseguidos.
Então, o poder que derrubou os tempos e as leis é o poder papal. Há quem diz que eu, Teóquio Epifânio, não me faça rir. Não é Teóquio Epifânio, não. Representa Roma, que trouxe a Santíssima Trindade. Há quem diz que não, a Trindade, existe a Trindade Católica e a Trindade Adventista. Não, estás enganado, irmão. A Trindade Católica é a mesma Trindade Adventista. Por exemplo, os pioneiros adventistas condenaram a Trindade Adventista. Porque a Trindade Adventista diz que Jesus é Deus eterno. Então os pioneiros condenaram essa Santíssima Trindade, que é a doutrina pagã. Então, meu irmão, nesse pequeno estudo, você verifica pela Bíblia que não há base para a terceira pessoa. Apocalipse 14, nós vamos ver Pai e o Filho, aí o nome dos dois. Provérbios capítulo 30, verso 4, aí fala do nome do Pai e do Filho. No Provérbios 8, 21 em diante, nós vamos ver a criação dos seres. Então não existe a terceira pessoa. Essa é a doutrina pagã, é o vinho da prostituta. É o vinho da grande Babilônia, e todas as nações estão a beber. Então, fica na paz do Senhor, com que esta mensagem seja gravada, que você possa arrancar essa terceira pessoa da Trindade, que doravante passa a querer no Pai e no seu Filho, Jesus Cristo. Então, por isso, nós somos Movimento Lego nas Veredas Antigas. Procure lá, pesquise. Temos já o nosso canal. Temos o nosso canal www Veredas Antigas. Nós vamos encontrar. E no Facebook também temos o nosso grupo. Temos a página também. Pesquisa Veredas Antigas. Mesmo na internet, é só meter www Veredas Antigas BR. Encontrarás lá. Você terás acesso a muitas informações. Mas por hoje, só di um pouquinho desse estudo. Então, qualquer dúvida, pode nos localizar no Movimento Lego, nas Veredas Antigas. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.